qualquer conjunto pode se tornar um espaço métrico. Para isso, basta a gente considerar a métrica 0,1, ou métrica discreta. O que a métrica 0,1 ela faz? Então, dado um conjunto não vazio M, definimos a métrica discreta, ou métrica 0,1, pela função d de m cartesiano m em R por d de xy igual a 0 se x for igual a y e 1 se x for diferente de y. De fato, suponhamos que o M seja não vazio, porque a gente tem pontos x, y e z lá dentro. Para qualquer x e y pertencente a M, por definição, temos que a distância de x até y é 0 se x for igual a y e 1 se x for diferente de y. Ou seja, independentemente do caso, nós já temos naturalmente que a distância de x até y é maior ou igual que 0. Segundo, para quaisquer x e y pertencente a M, se a distância de x até y for 0, por definição, a gente vai ter que o x é igual a y. Agora, se o x for igual a y, também por definição, temos que a distância de x até y vale 0. E a propriedade 2 está provada. Propriedade 3. Para quaisquer x e y pertencente a M, temos dois casos a considerar. Primeiro, x é igual a y. Nesse caso, nós teremos que a distância de x até y é igual a 0, que é igual à distância de y até x, pois eles são iguais. Agora, se x for diferente de y, então a distância de x até y vai valer 1. Só que como y é diferente de x, a distância de y até x também é 1. Ou seja, independentemente do caso, obtemos que a distância de x até y é igual à distância de y até x. Propriedade 4. Para quaisquer x, y e z pertencente a M, temos alguns casos a considerar. Primeiro, todo mundo é igual, ou seja, x é igual a y, que é igual a z. Nesse caso, a distância de x até y é igual à distância de x até z, que é igual à distância de y até z, que vale 0. Daí, a distância de x até y vale 0, que é menor ou igual que 0 mais 0, que é a distância de x até z mais a distância de y até z. Agora, se x for igual a y e x for diferente de z, nós teremos que a distância de x até y vale 0 e a distância de x até z é igual à distância de y até z, que é igual a 1. Daí, a distância de x até y, que vale 0, vai ser menor ou igual que 1 mais 1, que é a distância de x até z mais a distância de y até z. Próximo caso, se x for igual a z e x for diferente de y, então a distância de x até z vale 0 e a distância de x até y é igual à distância de y até z, que vale 1. Daí, a distância de x até y, que vale 1, é menor ou igual que 0 mais 1, que é a distância de x até z, mais a distância de y até z. Ainda, se y for igual a z e x for diferente de y, nesse caso, nós teremos que a distância de y até z vai ser 0, enquanto que a distância de x até y vai ser igual à distância de x até z, que vai valer 1. E daí, a distância de x até y vale 1, que é menor ou igual que 1 mais 0, que é igual à distância de x até z, mais a distância de y até z. Agora, se o x for diferente de y, o x for diferente do z e o y for diferente de z, então a distância de x até y vai ser igual à distância de x até z, que vai ser igual à distância de y até z. E todas vão ser 1. Daí, a distância de x até y, que vale 1, é menor ou igual que 1 mais 1, que é a distância de x até z, mais a distância de y até z. Como nós esgotamos todos os casos, então, independentemente do caso, a gente sempre vai ter que a distância de x até y é menor ou igual que a distância de x até z,
mais a distância de y até z. Então, como que fica isso representado? Então, aqui eu tenho um espaço qualquer, então eu vou ter, se o x for igual a y, a minha distância é 0, a distância de x até u vale 1, de x até z vale 1, de x até w vale 1, de u até w vale 1, de w até z vale 1, de z até u vale 1. É como se a gente tivesse uma função custo aqui, que se o ponto estiver na mesma localização, vale 0. Agora, se ele estiver numa localização diferente, vai valer 1. Isso acontece muito quando a gente tem a ideia do frete fixo, que quando você está na mesma cidade, você não cobra o frete, porque a pessoa pega na loja, e quando você está em uma cidade diferente, você paga R$ 9,99, por exemplo, pelo frete. Ou seja, essa métrica é utilizada em situações assim. Quando temos um espaço métrico munido com a métrica 0,1, a gente diz que é um espaço métrico discreto. E apesar dele ser trivial, ele foi fácil para a gente demonstrar e ele serve para qualquer conjunto. Ele vai ser útil para a gente apresentar contra-exemplos. Então, guardem ele, porque a gente vai usar ele durante todo o curso. A reta usual também é um espaço métrico. Os reais com a métrica do módulo é um espaço métrico. De fato, suponhamos que x, y e z sejam números reais. Por definição, módulo de x menos y é maior ou igual que zero. Então, nossa propriedade M1 está satisfeita. M2. O módulo de x menos y é zero se e somente se x menos y é zero. Ou seja, se e somente se o x for igual a y. Propriedade M3. Módulo de x menos y é igual ao módulo de menos x mais y, que é igual ao módulo de menos 1 vezes o módulo de menos x mais y, que é igual ao módulo de y menos x. E a propriedade M3 está satisfeita. Agora, o módulo de x menos y ele é igual ao módulo de x menos z mais z, que é zero, né? Menos y. Como a gente está trabalhando com módulo, isso é menor ou igual que o módulo de x menos z mais o módulo de z menos y. E a nossa propriedade M4 está provada. Portanto, os reais com a função módulo é um espaço métrico. Observação 2.4. A métrica do módulo, que foi usada no 2.2, ela é chamada de métrica usual da reta. Ou seja, a não ser que a gente diga que a gente está usando outra métrica, sempre que considerarmos o espaço métrico real, a gente vai estar usando essa métrica, a métrica do módulo. Para que a gente possa discutir os próximos exemplos, a gente vai precisar da desigualdade de Cauchy-Schwarz, que vai ser o nosso lema 2.1. Sejam x1, x2, xn, y1, y2, yn números reais. Então, a somatória de no de 1 até n do módulo de xi, yi é menor ou igual a raiz quadrada da somatória de xi ao quadrado vezes a raiz quadrada da somatória de i até n de yi ao quadrado. Demonstração. Primeira coisa que a gente vai lembrar é que para quaisquer u e v reais, temos que u menos v ao quadrado é maior ou igual que zero. Assim, u ao quadrado menos 2uv mais v ao quadrado é maior ou igual que zero. Ou seja, u ao quadrado mais v ao quadrado é maior ou igual que 2uv. Ou eu posso também escrever como sendo 2uv menor ou igual que u ao quadrado mais v ao quadrado. Com isso, se eu tomar um ponto P como sendo raiz de x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais xn ao quadrado e um Q como sendo raiz de y1 ao quadrado mais y2 ao quadrado mais yn ao quadrado, e eu fizer U como sendo o módulo de xi sobre P e V como sendo o módulo de yi sobre Q, nós temos que para cada índice I indo de 1 até n, duas vezes o U, que é o módulo de xi sobre P, vezes V,
que é o módulo de y sobre q, é menor ou igual que módulo de xi sobre p ao quadrado mais módulo de y sobre q ao quadrado. Com isso, isso aqui é constante, eu posso colocar aqui a parte, então eu tenho 2 sobre p vezes q, vezes módulo de xi vezes módulo de yi, menor ou igual que o módulo de xi ao quadrado sobre p ao quadrado, mais módulo de yi ao quadrado sobre q ao quadrado. Agora, se eu somar do índice 1 até o índice n, eu vou ter que a somatória de i indo de 1 até n de 2 sobre p vezes q, vezes o módulo de xi vezes yi é menor ou igual que a somatória, que é a mesma coisa, né? De xi ao quadrado sobre p ao quadrado. Perceba que aqui o módulo ele não faz diferença na minha equação, estou omitindo. A mesma coisa com o módulo aqui. Então, a gente tem a somatória desse lado. O que acontece? Isso aqui é constante, então eu posso puxar para o lado de fora da somatória. E aqui, como eu estou trabalhando com uma soma, a somatória de uma soma é igual à somatória do primeiro mais a somatória do segundo. Com isso, a gente vai ter 2 sobre p vezes q, vezes a somatória de módulo de xi vezes yi, é menor ou igual que a somatória de i no de 1 até n, de xi ao quadrado sobre p ao quadrado, mais a somatória de i no de 1 até n, de yi ao quadrado sobre q ao quadrado. Agora, o p ao quadrado, ele independe do meu i, então eu posso colocar ele aqui do lado de fora e a mesma coisa acontece com o meu q ao quadrado. E aí, eu vou ter o quê? Que essa somatória aqui, mais essa somatória aqui, ela vai ser igual a 1 sobre p ao quadrado, somatória de xi ao quadrado, mais 1 sobre q ao quadrado, somatória de yi ao quadrado. Como aqui eu tenho a somatória de xi ao quadrado, eu vou ter que esse valor vale p ao quadrado. Então, eu tenho 1 sobre p ao quadrado vezes p ao quadrado, que vai me dar 1. E aqui eu vou ter somatória de i no de 1 até n de yi ao quadrado, vai me dar esse valor ao quadrado, ou seja, eu tenho q ao quadrado. Então, eu tenho 1 sobre q ao quadrado vezes q ao quadrado, que vai me dar 1. E 1 mais 1 vale 2. Logo, vou retornando aqui nessa equação, eu tenho 2 sobre p vezes q, somatória de xi vezes yi é menor ou igual que 2. Agora, como eu tenho 2 aqui, eu posso cancelar, vai ficar 1 aqui. E, a hora que eu multiplico por p vezes q, que é um número positivo, eu vou obter que a somatória de i no de 1 até n de módulo de xi vezes yi é menor ou igual a p vezes q. Mas p é esse número e q é esse outro número. Então, a minha somatória de módulo de xi e yi vai ser menor ou igual a raiz de x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais xn ao quadrado, vezes raiz de y1 ao quadrado mais y2 ao quadrado mais yn ao quadrado. E com isso, o meu lema está provado. Agora, estamos em condições de provar que o espaço Rn com a métrica d igual a raiz de x1 menos y ao quadrado mais x2 menos y2 ao quadrado mais xn menos yn ao quadrado é um espaço métrico. Mas a gente não vai trabalhar só com essa métrica. A gente também vai trabalhar com a métrica do módulo, que é dada por x1 menos y mais módulo de x2 menos y2 mais xn menos yn, e com a métrica do máximo, que é o máximo entre os módulos. Eu vou provar agora que esses três são métricas em Rn. Então, para isso, eu vou pegar x, y e z no Rn, com x igual a x1, x2, xn,
y igual a y1, y2, yn, e z igual a z1, z2, zn. Como? Para qualquer índice i indo de 1 até n, temos que o xi menos yi ao quadrado, ele vai ser sempre maior ou igual que zero. E a hora que eu realizar a soma, vai acontecer o quê? Vai ser maior ou igual que zero. Então, com isso, a distância de x até y, que é a raiz quadrada dessa soma, também vai ser maior ou igual que zero. E a minha M1 está satisfeita. A M2, para a ida. Se a distância de x até y for zero, quer dizer que a raiz de x1 menos y1 ao quadrado mais x2 menos y2 ao quadrado mais xn menos yn ao quadrado vale zero. Isso quer dizer que esse número também vale zero. Daí, pela proposição 1.26, nós temos que cada parcela dessa vai valer zero, ou seja, xi menos yi vale zero para i no de 1, 2 até n. Com isso, eu tenho que o xi é igual a yi para i indo de 1, 2 até n. Ou melhor, que o x é igual ao y. Agora, na volta, se o x for igual a y, eu tenho que o xi é igual a yi, para i no de 1, 2 até n. Com isso, eu tenho que o xi menos yi vale zero, para i no de 1, 2 até n. O que vai implicar que a distância de x até y vai ser a somatória desses xi menos yi ao quadrado, também vai valer zero. E com isso, a minha M2 está provada. M3. Notemos que a distância de x até y é a raiz de x1 menos y1 ao quadrado mais x2 menos y2 ao quadrado mais xn menos yn ao quadrado. Que eu posso colocar o menos aqui em evidência, eu vou ter menos y1 menos x1 ao quadrado mais menos y2 menos x2 ao quadrado mais menos yn menos xn ao quadrado. Como está elevado ao quadrado, menos 1 ao quadrado vai ficar mais 1. Então, daqui eu vou ter y1 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos x2 ao quadrado, mais yn menos xn ao quadrado. E isso é igual à distância de y até x, ou seja, vale a propriedade M3 para quaisquer x e y pertencentes a M. Na M4, o que eu tenho? Que a distância de x até y ao quadrado vale a somatória de indo de 1 até n de xi menos yi ao quadrado, que é igual a xi mais zero, menos yi, ou seja, xi menos ei menos yi ao quadrado. Assim, eu tenho o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Como eu estou com somatória, eu vou passar a somatória aqui, e eu vou ter a somatória de xi menos ei ao quadrado, mais duas vezes, aqui é termo constante, então eu tenho duas vezes a somatória de indo de 1 até n de xi menos ei, vezes ei menos yi, mais a somatória de indo de 1 até n de zi menos yi ao quadrado. Isso aqui é menor ou igual que aqui com o módulo, ou seja, somatória de indo de 1 até n de xi menos ei ao quadrado, mais duas vezes a somatória de indo de 1 até n do módulo de xi menos ei, vezes módulo de zi menos yi, mais somatória de indo de 1 até n de zi menos yi ao quadrado. Como? A distância de x até y ao quadrado é menor ou igual que a somatória de xi menos ei ao quadrado, mais duas vezes a somatória de xi menos ei vezes ei menos yi, mais a somatória de zi menos yi ao quadrado, pela desigualdade de Cauchy-Schwarz, temos que eu vou ter isso aqui, mas eu vou trocar esse termo aqui do meio por raiz da somatória
de xi menos zi ao quadrado vezes a raiz da somatória de zi menos yi ao quadrado. Esse termo permanece. Isso aqui é exatamente o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo, ou seja, eu tenho que a distância de x até y ao quadrado vai ser menor ou igual que a raiz da somatória de xi menos zi ao quadrado, mais a raiz da somatória de zi menos yi ao quadrado. Mas isso aqui é a distância de x até z, e essa daqui é a distância de z até y. Com isso, a gente tem que a distância de x até y ao quadrado é menor ou igual que a distância de x até z mais a distância de z até y. Isso tudo ao quadrado. Assim, a distância de x até y é menor ou igual que a distância de x até z mais a distância de z até y. Isso aqui só foi possível porque a gente está somando termos positivos. Mesmo sem o quadrado, esses termos são positivos. Com isso, a gente tem que vale a desigualdade triangular. O que acontece? Como nós provamos as 4 propriedades de métricas, temos que o Rn com a métrica D é de fato um espaço métrico. Quando nós não estivermos falando qual é a métrica em Rn, a gente sempre vai estar designando a métrica euclidiana, ou seja, essa métrica. Agora, sejam x, y e z em Rn, com x igual a x1, x2, xn, com y igual a y1, y2, yn, e z igual a z1, z2, zn. Como, para qualquer índice i, temos que o módulo de xi menos yi é sempre maior ou igual que zero, eu vou ter que essa somatória também é maior ou igual que zero. E assim, a distância d1 entre x e y é maior ou igual que zero. M2, ida. Se a distância 1 entre x e y for zero, quer dizer que a soma dos módulos de xi menos yi vai ser zero. Como para cada índice i a gente sempre tem que o módulo de xi menos yi é maior ou igual que zero, necessariamente cada xi menos yi vai ser zero. Daí o xi vai ser igual a yi para ir no de 1 até n. Portanto, x é igual a y. Volta. Se x for igual a y, então xi vai ser igual a yi para todo índice i. Com isso, xi menos yi vai valer zero para ir no de 1, 2 até n. Ou seja, a distância 1 entre x e y, que é módulo de x1 menos y1 mais x2 menos y2 mais xn menos yn, vai ser zero, porque a soma é de zero. Com isso, vale a propriedade M2. Notemos que a distância 1 entre x e y é módulo de x1 menos y1 mais x2 menos y2 mais xn menos yn. Eu vou colocar o menos aqui em evidência e eu vou ter y1 menos x1 e todos os outros também dessa forma. Só que aí eu vou ter que o módulo do oposto desse número é o próprio número. Então, eu tenho módulo de y1 menos x1 mais y2 menos x2 mais yn menos xn. Mas isso aqui é a distância de y até x, ou seja, vale a comutativa. Isso vale para qualquer x e y em M. Agora, a distância 1 entre x e y é a somatória de i no de 1 até n de xi menos yi, que é a somatória de i no de 1 até n de xi menos ei mais ei menos yi. Então, aqui eu posso usar a triangular e eu vou ter somatória de i no de 1 até n do módulo de xi menos ei mais o módulo de zi menos yi. Como é somatória de soma, eu vou separar em duas somatórias. Então, eu tenho a somatória
de xi menos ei, mais a somatória de zi menos yi. Mas isso aqui é a distância 1 entre x e z. E esse daqui é a distância 1 entre y e z, ou seja, vale a desigualdade triangular. E, portanto, o Rn com a métrica D1 é de fato um espaço métrico. Agora, se eu tomar x, y e z pertencente a Rn, dados dessa forma, como para qualquer índice i, eu tenho que o módulo de xi menos yi é maior ou igual que zero, o máximo desses números também vai ser maior ou igual que zero. Ou seja, a distância 2 entre x e y é sempre maior ou igual que zero. Agora, se a distância 2 entre x e y vale zero, temos que o máximo do módulo de xi menos yi vale zero. Como o módulo de xi menos yi é sempre maior ou igual que zero e o máximo deles está dando zero, quer dizer que para qualquer índice i, a gente vai ter que esse módulo vale zero. Assim, eu vou ter que xi é igual a yi para ir no de 1 até n, ou seja, que o x é igual a y. Agora, se o x for igual a y, então a gente vai ter que o xi é igual a yi, para ir no de 1 até n. Ou seja, cada xi menos yi vai valer zero. E, portanto, o máximo do módulo desses números também vai ser zero. Ou seja, a distância 2 entre x e y vai ser zero. Agora, a distância 2 entre x e y é o máximo entre xi menos yi. Mas o módulo de xi menos yi é igual ao módulo de yi menos xi. Ou seja, a distância 2 entre x e y é igual ao máximo entre o módulo de yi menos xi. Mas isso aqui é a distância entre y e x, e vale a terceira propriedade. Agora, para a gente provar a quarta, a primeira coisa que a gente vai fazer é observar que isso aqui sempre vale. Ou seja, que o módulo de xi menos yi é menor ou igual que o módulo de xi menos ei mais o módulo de yi menos ei. Com isso, eu vou ter que cada xi menos yi vai ser menor ou igual ao máximo desses caras, com i no de 1 até n, e o máximo desse daqui com i no de 1 até n. Isso aqui é o quê? É a distância 2 entre x e z, que é um número fixo, mais a distância 2 entre y e z, que também é um número fixo. Como isso aqui são constantes, eu vou ter que esse máximo vai ser menor ou igual que essa constante, ou seja, o máximo de xi menos yi com i no de 1 até n vai ser menor ou igual que a distância 2 de x até z mais a distância 2 de y até z. Logo, a distância 2 de x até y é menor ou igual que a distância 2 de x até z mais a distância 2 de y até z, e vale a desigualdade triangular, ou seja, o Rn com a métrica D2 também é um espaço métrico. A métrica D, do exemplo anterior, ela é chamada de euclidiana, e ela provém da distância entre dois pontos no plano, em coordenadas cartesianas. Assim, geometricamente, a métrica D é muito mais natural para a gente, porque fornece a distância da geometria euclidiana que a gente já está mais acostumado a usar. Entretanto, D1 e D2 são formalmente muito mais simples e com a manipulação muito mais fácil. Apesar disso, quando a gente não especificar qual que é a métrica que a gente vai estar trabalhando em Rn, vai estar implícito que trata-se da métrica euclidiana, apesar dessas duas serem de mais fácil manipulação. Então, só para a gente ter uma noção de como que funcionam essas métricas, a métrica D ela é a distância euclidiana, ou seja, em R2 ela vai ser exatamente a medida desse segmento de reta. Já a métrica D1 vai ser a somatória desse segmento mais esse segmento de reta. E a D2 vai ser o maior desses dois segmentos, que nesse caso vai ser esse o valor de A.